Naquela noite, um homem foi lançado onde ninguém esperava sair vivo. Seu nome era Daniel, e sua fé seria provada diante de todo um império. Antes da cova, antes do medo, havia uma história de fidelidade silenciosa. Daniel não era apenas sábio, ele era conhecido por nunca negociar sua fé. Mesmo cercado por poder, intrigas e inveja, ele permanecia íntegro diante de Deus. No coração da Babilônia, Daniel servia com excelência diante de reis e governantes. Seu nome carregava respeito, mas também despertava o ódio dos homens ambiciosos. Quanto mais Daniel era honrado, mais seus inimigos desejavam vê-lo destruído. Eles observavam cada passo dele, esperando encontrar qualquer falha escondida. Mas não havia corrupção, mentira ou traição em sua vida pública. Então perceberam algo perigoso. A única fraqueza de Daniel era sua fidelidade. Se quisessem derrubá-lo, precisariam transformar sua fé em crime diante do rei. Foi assim que a conspiração começou, silenciosa, elegante e mortal. Os homens do reino se reuniram com sorrisos falsos e intenções sombrias. Eles não atacariam Daniel com espadas, mas com leis manipuladas pelo orgulho. Então foram até o rei com uma proposta cuidadosamente disfarçada de honra. Queriam um decreto que exaltasse o rei acima de todos por 30 dias. Ninguém poderia orar ou pedir ajuda a outro deus ou homem. Quem desobedecesse seria lançado diretamente na cova dos leões famintos. O rei, lisonjeado, aceitou sem perceber a armadilha que estava assinando. A lei foi selada com o peso do império e não podia ser revogada. Agora a cidade inteira vivia sob uma regra cruel e silenciosa. Mas Daniel ouviu o decreto e não mudou absolutamente nada em sua rotina. Ele não correu, não escondeu a fé, não negociou com o medo. Naquele mesmo dia, Daniel subiu ao seu quarto como sempre fazia. Ali, diante da janela aberta, ele se ajoelhou mais uma vez. Jerusalém ainda vivia em seu coração, mesmo estando tão longe de casa. Então Daniel orou como antes, com calma, reverência e confiança em Deus. Ele sabia do risco, mas preferiu obedecer ao céu em vez da terra. Enquanto orava, olhos invejosos já o observavam em silêncio do lado de fora. Eles esperavam exatamente aquele momento, e Daniel não lhes deu surpresa alguma. A oração que sustentava sua vida agora seria usada como acusação mortal. Sem demora, correram até o rei carregando a denúncia como troféu. Perguntaram primeiro sobre a lei, para prendê-lo com as próprias palavras. O rei confirmou o decreto, sem imaginar o nome que ouviria em seguida. Então disseram: Daniel ignorou tua ordem e continua orando ao seu Deus. Naquele instante, o rei percebeu que havia sido enganado pelos próprios conselheiros. O decreto não era sobre honra, era uma armadilha para destruir Daniel. O rei tentou salvá-lo durante todo o dia, buscando uma saída impossível. Mas a lei dos medos e persas não podia ser alterada nem pelo rei. Quando o sol começou a cair, a sentença finalmente precisou ser cumprida. Daniel foi levado por soldados sob o peso do silêncio e da injustiça. A cidade observava, dividida entre medo, tristeza e curiosidade cruel. Alguns queriam ver o fim, outros mal conseguiam suportar a cena. Mas Daniel caminhava sem pânico, como quem já havia entregado tudo a Deus. Seus inimigos sorriam, certos de que aquela seria sua última noite. À frente dele estava a abertura escura da cova dos leões. O cheiro da morte já parecia subir da pedra fria e profunda. Rugidos ecoavam de dentro, pesados, ferozes e impossíveis de ignorar. Até o rei, abalado, se aproximou com o coração completamente dividido. Então ele disse algo que revelava desespero e esperança ao mesmo tempo. Que o teu Deus, a quem serves continuamente, possa te livrar. Era tarde demais para voltar e cedo demais para desistir da fé. Daniel foi lançado para dentro da escuridão diante dos olhos do império. Seu corpo desceu, mas sua confiança não caiu com ele. A pedra foi colocada sobre a entrada como selo de morte. O rei selou a cova, e também seus nobres, sem chance de mudança.
Agora tudo parecia terminado aos olhos humanos e políticos daquele reino. Mas o que parecia fim na terra ainda não era fim no céu. Lá dentro, a escuridão era espessa, viva e cheia de respirações pesadas. Olhos brilhavam entre sombras enquanto os leões se moviam ao redor. O som de patas, respiração e pedra criava uma tensão quase insuportável. Qualquer homem comum teria sido consumido pelo terror naquele mesmo instante. Mas Daniel não estava sozinho, mesmo sem ver saída alguma. Naquela cova, a fé se tornava mais real do que o medo. Enquanto o império dormia inquieto, algo invisível estava acontecendo no escuro. O Deus de Daniel não precisava de portas abertas para entrar, nem de armas, exércitos ou tronos para mostrar seu poder. Então o impossível começou a tomar forma no coração daquela noite. Os leões, ferozes por natureza, não avançaram como todos esperavam. O ambiente ainda era ameaçador, mas uma paz sobrenatural tomou a cova. Daniel permaneceu vivo onde a morte já tinha endereço marcado. Enquanto isso, no palácio, o rei não conseguia descansar nem por um momento. A música foi retirada, a comida perdeu o gosto e o sono fugiu. Ele sabia que havia condenado o homem mais justo de seu reino. A noite parecia interminável para quem aguardava o amanhecer com culpa. Cada hora passava mais lenta do que qualquer sentença já conhecida. O rei esperava a luz, mas carregava a escuridão dentro de si. Do outro lado da cidade, Daniel atravessava a noite sob proteção invisível. O silêncio da cova já não era desespero, mas livramento silencioso. As feras que deveriam destruí-lo agora estavam sob autoridade maior. O céu havia respondido sem alarde, sem espetáculo e sem atraso. Então, quando o primeiro sinal da manhã tocou o horizonte, tudo mudou. O rei correu apressado até a cova antes de qualquer outro. Seu coração batia entre esperança e medo do que encontraria lá dentro. Ao chegar, mandou remover a pedra com urgência e tremor na voz. Então gritou para dentro da escuridão com dor e expectativa. Daniel, servo do Deus vivo, pode o teu Deus te livrar? Por um instante, o mundo inteiro pareceu prender a própria respiração. Então uma voz respondeu lá de dentro, viva, firme e impossível. Ó Rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo. Ele fechou a boca dos leões e eles não me feriram. Naquele instante, o impossível deixou de ser rumor e virou testemunho. O rei foi tomado por alívio, espanto e reverência diante do milagre. Daniel foi retirado da cova sem uma única marca em seu corpo. Nem sangue, nem marcas, nem sinais de derrota podiam ser encontrados, porque quem entra com Deus não depende da lógica para sobreviver. A fidelidade que parecia fraqueza se revelou força diante de todos. Seus inimigos, antes confiantes, agora encaravam o próprio terror refletido. A trama que criaram contra Daniel começava a se voltar contra eles. Então o rei ordenou justiça imediata sobre os homens que conspiraram. A mesma cova que parecia vitória agora se tornava juízo para os impíos. Mas o centro da história não era vingança, e sim livramento divino, porque Deus havia honrado publicamente quem o honrou em secreto. Aquele decreto de morte agora dava lugar a outro anúncio ao império. O rei escreveu para todos os povos, nações e línguas da terra. Desta vez não para exaltar a si mesmo, mas ao Deus de Daniel. Ele declarou que todos deveriam temer e reverenciar o Deus vivo, porque ele permanece para sempre e seu reino jamais será destruído. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. A história daquela noite se espalhou muito além da Babilônia, não como lenda, mas como prova de que Deus ainda intervém. Daniel continuou firme, não porque nunca foi ameaçado, mas porque nunca recuou. Sua coragem não nasceu da ausência de medo, mas da presença de fé. Ele entrou onde ninguém queria entrar, porque sabia em quem confiava. A cova parecia o fim, mas se tornou palco de testemunho eterno. Quando homens tentaram silenciar sua fé, Deus fez ecoar mais alto. E naquela noite, os leões não eram a maior força presente ali, porque acima da cova,
do rei e do império, Deus continuava reinando.